como ela tem que entregar as notas de vocês. Como ela tem que entregar a nota de vocês até sexta-feira, acredito que ela deve fazer em dupla e toda de uma. Que ela tem que dar a nota de segunda-feira. Pessoal, então vou começar com vocês assim, ó, sistema cardiovascular. Eu acho que da parte de embriologia que a gente mais tem que saber é de embriologia cardiovascular. Por quê? Porque doenças congênitas, ou seja, alterações morfológicas em câmaras cardíacas, elas são muito estudadas em pesquisa, elas são muito comuns na maioria das pessoas, e a gente sabe o quê? Que muitas pessoas elas não fazem acompanhamento, por exemplo, assim, não faz o eletrocardiograma nem tão útil, mas assim, radiografia, exames como tomografia, exames de imagem, a maioria da população não faz. Então, quando que o paciente vai saber que ele tem um defeito de formação cardíaca? Se não é um sopro, o sopro é muito comum. Mas, por exemplo, um não fechamento de átrios, um não fechamento de ventrículo. Quando ele evolui, aparecer para a gente na emergência com AVC, com derrame, e daí eu vou investigar, às vezes é aquele paciente de 50 anos, que teve uma vida normal e tem um defeito nos átrios, uma comunicação interatrial. Então, os defeitos de formação do coração, eles são assim, alguns eles são bem evidentes, como a comunicação entre átrios, entre ventrículos é bem evidente. Agora, uma comunicação entre átrios, nem tanto. Tem bastante estudo sobre isso a partir do ponto de vista genético. O desenvolvimento cardiovascular é um dos mais complexos, porque vocês têm que ter ideia, o coração é essa bomba que nunca para de funcionar. Então a gente já viu que a formação do músculo cardíaco, os cardiomiócitos são diferentes dos outros músculos. E além disso, gente, além de ser um músculo, ele tem todo um controle do sistema nervoso através do sistema parasimpático e simpático. E além disso, o coração ele tem autoestabilidade, ou seja, do sistema nervoso. O sistema nervoso dá as coordenadas, influi. Se é uma situação de luta ou fuga, vai bater mais. Se não é, pode bater um pouco menos. Mas o coração ele tem uma capacidade que é a autorritmicidade. E vocês vão ver que esse sistema ele é muito importante para qualquer área e ele é muito rico do ponto de vista semiológico, quando for examinar o paciente, e fisiológico. Vocês vão ter um semestre, que é agora o segundo, que é praticamente só cardiovascular. A fisiologia cardiovascular. Então é interessante a gente ter essa ideia de como se forma, de como é complexo, de como que é rico e que como que tem muitas pessoas que falam assim, ó, a gente aprendeu aula de genética, daí a professora mostrou um vídeo que mostrava essa parte de desenvolvimento. Ela falou, olha, eu só acredito em Deus porque eu vejo o desenvolvimento do sistema cardiovascular. Porque o sistema cardiovascular ele se inicia a formação na 3ª semana. Na 4ª semana ele já está funcionando, ele já está tendo que fazer aquela capacidade de troca. Então, assim, é aquela coisa que tem tudo para dar errado e não dá, porque senão a gente não estaria aqui, né, do ponto de vista evolutivo. Então, o que acontece? O coração ele vai dar indícios do surgimento dele de vida. Tá? Então, aqui é aquele desenho do embrião, e a placa cardiogênica, ela está aqui em cima, a primeira placa cardiogênica. E aqui está uma cavidade que é o pericárdio primitivo. O que é o pericárdio? O coração na cavidade torácica, ele está como se fosse dentro de uma membrana serosa, que é o pericárdio. Então o coração, ele não está solto na cavidade torácica em contato com os pulmões. Entre o coração e os pulmões, vocês vão ver a anatomia, a gente tem o pericárdio. Então é como se eu pegasse o coração e envolvesse ele dentro de um saco, que é o pericárdio. E esse pericárdio primitivo, ele está aqui, ó. E o coração está se formando aqui em cima. Então, como que o pericárdio, se ele está abaixo, como que ele vai envolver o coração? Daí vem a importância daqueles dobramentos céfalo-caudal e látero-lateral do embrião, entendeu? Porque ele vai fazer curvaturas. Então, esse pericárdio que está aqui, ele vai se posicionar depois, aí agora colocando isso aqui de lado. O pericárdio ele vem para cá e o coração vai estar aqui. E o pericárdio depois envolve essa primeira placa cardiogênica.
Então aqui está o pericárdio. Então o que tem que ficar disso? A importância do dobramento do embrião para a formação do coração. Lembra que a gente tem duas fases fundamentais na maturação do coração no embrião, que é os dobramentos e a septação, a formação dos septos cardíacos. Então isso aqui está mais ou menos nos slides. Então, com esse dobramento céfalo-caudal, todo mundo consegue entender céfalo-caudal, o embrião vai se dobrar assim e látero-lateral assim. O pericárdio vai envolver o coração primitivo, a placa cardiogênica. Além disso, eu vou ter aquele mesoderma lateral esplânico. Lembra que o coração se formava aqui no mesoderma lateral esplânico, que era aqui. Também vou ter algum dobramento lateral, esses dois tubos que vão estar, aqui vai se formar um tubo e aqui vai se formar outro tubo. Esses dois tubos, que é uma cavidade oca, né, o coração é uma cavidade oca, esses dois tubos com o dobramento lateral se fundem e vão formar aquele coração primitivo, né, que é aquela coisa assim mais ou menos. E aí o que acontece nesse coração primitivo? Eu vou ter o ventrículo aqui em cima e o átrio mais aqui embaixo. Sendo que na realidade depois de desenvolvido completamente, os átrios eles ficam ligeiramente superiores aos ventrículos. Então, mais uma vez, a importância do dobramento. Como dobramento, eu vou ter a colocação dos átrios acima dos ventrículos, mais cranialmente. Tá bom? Então, importância do dobramento para a formação do coração. Então, inicialmente, gente, como o coração ele se forma na terceira semana, e eu ainda não vou ter todos os vasos formados nessa época, o coração ele funciona num sistema que seria assim, ó, fluxo-refluxo. Então o sangue ele vai até os vasos da mãe, se reoxigena e volta, vai e volta, vai e volta. Depois de um tempo, esse fluxo se estabelece, e aí sim, com o batimento cardiofetal, esse sangue vai passar por todo o corpo do embrião. Você tem que ter bem em mente, gente, quem que oxigena o sangue do embrião é através das velocidades coriônicas, que a gente viu, né? Tá? Então vai ter que os vasos vão, através do cordão umbilical, entrar em contato com o córion e ali vai ter a troca, a oxigenação. Porque lógico, né, o bebê não respira dentro, né, da placenta. Então, pensem o seguinte, ó, o nosso sistema, então vocês vejam só a adaptação que o sistema cardiovascular tem que fazer. Ele tem que desviar uma rota que depois ele vai ter que utilizar. Ele tem que fazer errado para depois corrigir. Porque no momento que o embrião, que o feto, que a criança nascer, ela vai começar a fazer a oxigenação através dos pulmões. Então aquele coração que antes era assim, ó, bem mal representado mesmo. Então, gente, mas eu quero que vocês tenham a ideia seguinte, ó. Quando eu tenho a formação das cavidades do coração, né, chega o sangue pelo átrio direito, através das veias cava superior e inferior. Esse coração passa pelo ventrículo direito, através do tronco pulmonar e da artéria pulmonar, chega no pulmão, retorna para o pulmão através da veia pulmonar no átrio esquerdo. Do átrio esquerdo passa para o ventrículo esquerdo e do ventrículo esquerdo para o cajado da artéria aorta. E aí vai para todo o corpo. Então, essa é a nossa circulação normal. No feto, essa circulação precisa ser o seguinte, ó, eu não vou ter que ter esse sangue, ó, que passa do átrio direito, ele vai passar para o átrio esquerdo, do átrio esquerdo vai para o ventrículo direto, esquerdo, e através do primórdio da aorta, ele vai chegar, através de vasos, que depois vocês vão ter que saber esses nomes, vai chegar e vai se oxigenar junto à placenta da mãe através do ducto arterioso, enfim. Isso no embrião. Então o que acontece? Eu vou ter que ter um desvio no embrião do átrio direito para o átrio esquerdo, o que não acontece na gente. Em algumas pessoas, e daí o que vai acontecer? Quando a criança nascer, eu vou ter alterações na circulação. Uma delas é fechamento do forâmen oval. O forâmen oval é esse daqui, entre os átrios. Em algumas pessoas esse forâmen não fecha, ele permanece aberto. Então o que vai acontecer? Eu vou ter uma diminuição na oxigenação e prejuízo, posso ter formação